Olá, meu querido Fera, como vai? Estamos aqui para o nosso encontro final de hidrografia, destacando, neste momento, a hidrografia do Brasil. O Brasil, que é um território extenso e, na sua extensão e, sobretudo, pela sua condição climática, não é? Muito permeado por rios, e rios, em sua maioria, caudalosos. Em relação à hidrografia do Brasil, destacando especialmente as suas bacias hidrográficas, vamos falar um pouquinho sobre isso, não é? Por exemplo, você lembra, em relação à questão topográfica, se os rios do Brasil são, em sua maioria, rios de planalto ou de planície? Se você respondeu de planície, errou, viu? Lamento. Mas o importante é que você não vai errar na prova. Relaxe, você está aprendendo. Os rios do Brasil, a maior parte das nossas bacias hidrográficas, se dispõe sobre áreas de planalto, porque os planaltos, assim como as depressões relativas, compreendem a maior parte dos relevos do território brasileiro. As planícies já ocupam áreas um pouco mais restritas. Isto nós vimos na aula de geomorfologia. Você pode dar, inclusive, um retorno a essas aulas e dar uma observada justamente nessa parte de geomorfologia do Brasil, o relevo brasileiro. Bem, acerca também da territorialidade das bacias hidrográficas. Vocês recordam se a maior parte das bacias hidrográficas brasileiras estão inteiramente no território ou são fronteiriças? Uma parte é fronteiriça, outra parte é inteiramente situada no território. Vocês lembram qual é a maior bacia hidrográfica totalmente em território brasileiro? Não? Tá, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Só me responde uma coisa aí. Memória curta, hein? A maior parte dos rios brasileiros tem que regime? As águas procedem de onde? O regime, em sua maioria, é perene e pluvial, ou seja, rios que não secam, são caudalosos. E rios que, portanto, precisam das chuvas para apresentar essa caudalosidade. Agora me raciocina e me responde uma coisa. Rios caudalosos, perenes, mas relevo predominantemente planáltico. Significa o que aí? O que é que você deduz? Perfeito, tá vendo aí? Os rios brasileiros são rios que se prestam, e muito, para a geração de energia a partir da força hidráulica. Ok? Bom, vamos dar uma olhada agora no mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Acompanha comigo. Temos aqui um mapa geral, tradicional, da divisão das nossas bacias hidrográficas. Bem, em relação à questão da situação dessas bacias hidrográficas no território, como falei há pouco, existem algumas bacias que são fronteiriças, outras que são completamente nacionais. Bem, bacias fronteiriças. Temos aqui a chamada Bacia do Norte ou Bacia do Amapá. Temos a Bacia Amazônica, temos a Bacia do Paraguai, temos a Bacia do Paraná e temos a Bacia do Uruguai. Todas as demais, com exceção de uma aqui, ainda com as bacias do sul-sudeste, fronteiriças com o Uruguai aí ao sul. As demais são bacias nacionais. De todas as bacias hidrográficas brasileiras que são totalmente situadas em territórios, ou seja, aquelas que não estão marcadas aí com esse xizinho vermelho, a maior delas, pelo que você vê aí na imagem, qual é? Se respondeu Bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia, acertou. É justamente esta bacia hidrográfica aqui, com essa cor clara, que se destaca por ser a maior bacia hidrográfica totalmente situada em território brasileiro. Mas se a questão na prova ela versar sobre o rio de maior extensão totalmente situado em território brasileiro, se você respondeu Amazonas, errou, né? A gente sabe que o Amazonas ele tem nascente fora do país, embora a maior parte do seu trecho esteja em território brasileiro. O maior rio totalmente brasileiro é o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, Rio da Integração Nacional, Rio da Unidade Nacional, Rio dos Currais, como chamado na literatura, em função do seu histórico, a sua importância para o Brasil, principalmente no período da mineração. Bem, então,
Repetindo, maior bacia hidrográfica que envolve um rio principal e os seus afluentes, totalmente em território brasileiro, bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia, e o rio de maior extensão, o rio São Francisco. Ok? Muito bem. Vimos também, há pouco comentei, que a maior parte das bacias hidrográficas brasileiras se dispõe sobre terrenos de planalto. Só 2 bacias hidrográficas brasileiras são controladas por rios de planície. Quais são? Sem dúvida nenhuma, uma das bacias hidrográficas controlada por rios de planície, ou por rio de planície, é a bacia amazônica. O rio Amazonas, ele atravessa uma grande planície, a planície amazônica. A outra bacia hidrográfica é a bacia do Paraguai, essa rosinha aqui, ó, que também pode ser chamada de bacia do Pantanal, pela sua localização geográfica. Todas as demais bacias hidrográficas brasileiras, portanto, são controladas por rios de planalto. Ok? Muito bem. Em relação ao aproveitamento do potencial hidráulico das nossas bacias hidrográficas. Bom, podemos considerar, antes até mesmo da questão do aproveitamento, a própria questão relacionada ao potencial hidráulico dessas bacias. E aí vem mais uma pergunta. Qual das bacias hidrográficas brasileiras apresenta o maior potencial hidráulico? Se você respondeu bacia amazônica, acertou. Ela é a bacia que apresenta-se em primeiro lugar em matéria de potencial hidráulico, volume de águas disponível. Ok? Em segundo lugar, vem a bacia do Paraná. Você acompanha pela legenda a identificação de cada uma das bacias para quem tem alguma dúvida. Em terceiro, em potencial hidráulico natural, vem a bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia. E em quarto, a do São Francisco. Ok? Agora, imagine que uma questão na prova, ela verse sobre o aproveitamento desses potenciais hidráulicos para a geração de energia. Que ordem nós vamos estabelecer aí? Bom, em geração de energia, a bacia hidrográfica mais explorada em território brasileiro é a bacia do Paraná. Ok? É a primeira bacia brasileira em potencial hidráulico, em usinas hidrelétricas instaladas, portanto, produzindo energia, produzindo eletricidade. Tem uma lógica para isso até, né? Olha só a situação dela aí do ponto de vista geográfico. Ela está justamente numa região do planeta, numa região do Brasil, onde nós temos uma grande concentração populacional, não é verdade? Um grande número de cidades, grandes aglomerados urbanos e, sobretudo, a grande produção industrial. Lembrando que a indústria é o maior consumidor nacional de energia elétrica. Ok? Em matéria de geração de energia, em segundo lugar, vem a bacia do São Francisco. Em terceiro, por enquanto, a bacia do Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, que deverá ser ultrapassada logo, logo pela bacia amazônica, com a instalação de novas usinas hidrelétricas. Vale salientar, também aqui, que a maior usina hidrelétrica do país está situada na bacia do Paraná. É a bacia, ou melhor, usina hidrelétrica de Itaipu, situada no oeste paranaense, lá no município de Foz do Iguaçu. E a segunda maior usina hidrelétrica do país, a usina de Itaipu está aqui nesse trecho, a segunda maior usina hidrelétrica do país, por enquanto, é ainda a usina de Tucuruí, repetindo, Tucuruí, situada aqui no estado do Pará, no sudeste do estado do Pará. Usina de Tucuruí, que foi concebida justamente para dar fomento a uma das principais áreas de mineração no Brasil, que é a região de Carajás, aí no Pará. E Itaipu como a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Corrigindo, maior usina hidrelétrica em território brasileiro.
Mas é importante lembrar que Itaipu foi concebida, né, ou melhor, foi construída, edificada a partir de um consórcio binacional que funciona com contrato até hoje, entre o Brasil e o Paraguai. Né? Sendo que o Paraguai, como não é lá um grande consumidor de energia elétrica, vende parte dessa energia para o Brasil, que necessita, demanda muito mais energia. Né? Então nós compramos energia de Itaipu ao Paraguai, não toda a energia. Aquela que, pelo contrato, ficaria ou caberia ao Paraguai, já que ele não tem todo esse potencial produtivo para consumir toda essa energia. Perfeito? Bom, as bacias hidrográficas brasileiras, elas também podem ser divididas em bacias principais e secundárias. Bacias principais são aquelas que drenam, ou que são drenadas, por um determinado rio principal. E as secundárias são chamadas também de bacias agrupadas. São agrupamentos mesmo de pequenas bacias que, para efeito de gestão, né, de política dos recursos hídricos, foram, né, ajuntadas, digamos assim, ok? Para uma melhor administração. Vamos ver essa diferenciação novamente no mapa. Observe, as bacias principais, como eu falei, são drenadas por um rio, que é responsável por escoar as águas de toda a região, né, de todo o território banhado por essas bacias. Então, as bacias principais brasileiras são a bacia amazônica, vou colocar o P aqui de principal, a bacia de Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai, ou Pantanal, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e as bacias do São Francisco, né? Ou bacia do São Francisco, ok? As demais, portanto, são agrupamentos de bacias menores. É o caso, por exemplo, da bacia do Norte ou bacia do Amapá. É uma das bacias secundárias. Deixa eu melhorar aqui. Então, a bacia do Amapá é uma bacia secundária, assim como são as bacias do Norte e Nordeste, assim como são as bacias do Leste e Sudeste e do Sul-Sudeste. Ok? Salientando que a bacia ou conjunto, né, formado pelas bacias aqui, ó, do Paraguai, Paraná e Uruguai, integra uma grande bacia hidrográfica sul-americana chamada Bacia Platina, não é? Que apresenta também rios paraguaios e rios argentinos, além de uruguaios. Então, bacias do Paraguai, Paraná e Uruguai fazem parte do conjunto das bacias platinas. Aliás, fazendo-se uma observação, os rios pertencentes a essas três bacias hidrográficas, eles são bastante explorados para a navegação nos contatos ou relações econômicas do Brasil com países do Mercosul, especialmente aí Paraguai, Argentina e o próprio Uruguai. Né? Tanto é que nós temos aí as chamadas hidrovias do Mercosul, especialmente aquela formada pelos rios Tietê e Paraná, como também, né, pelo rio Paraguai. Em relação à navegabilidade, sem dúvida nenhuma, principalmente no caso do rio Paraná, o processo se deu a partir da concepção de eclusas, né, que são aqueles elevadores hidráulicos colocados geralmente nas proximidades das áreas de barragens para permitir as embarcações passarem para trechos mais baixos ou mais altos do rio de forma mecânica. Vale salientar também que o rio Paraguai é um rio, né, desse conjunto das bacias ou da hidrografia do Mercosul, é um rio bastante navegável, é um rio calmo. Fora desse ambiente ou desse espaço, nós temos aí um destaque para o rio Amazonas, que sem dúvida nenhuma representa a maior hidrovia no Brasil pela sua capacidade. Não é? O rio Amazonas, além de grande profundidade, de grande largura, é um rio muito extenso. E aí o Porto de Manaus ele tem uma função vital para a região amazônica, em função de que o escoamento da produção daquela área é feito principalmente por esse meio de transporte, o transporte fluvial. Tá? Além disso, nós temos ainda, né, trechos do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, por exemplo, que no Nordeste são rios que têm a sua importância, embora o volume de navegação não se compare à hidrovia do Mercosul, à hidrovia amazônica, por exemplo.
ok? Bem, aqui nós estamos, né, encerrando o nosso encontro de hidrografia, né? Só dizendo a você que agradeço mais uma vez pela sua companhia, agradeço mais uma vez pela sua, né, dedicação aos estudos e, sem dúvida nenhuma, o seu sucesso é o nosso sucesso. Encontro você novamente, aguardo você novamente em outros momentos aqui no nosso Fórmula do Sucesso, o seu melhor preparatório para o Enem. Um grande abraço e sucesso nos seus estudos. Até!